Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Antony aqui para mais uma aula, agora para a turma do terceiro ano. E hoje a gente vai falar de arranjo, arranjo simples. O arranjo que está dentro do conteúdo de análise combinatória. Quando a gente estuda análise combinatória, a gente estuda permutação, fatorial, a gente estuda arranjo e combinações. Então, arranjo simples e combinação simples. Hoje, especificamente, somente arranjo. E antes de começar a aula, passa aí nas redes, Instagram, YouTube e segue aí o Professor Antony. Professor Underline Antony no Instagram e Professor Antony no YouTube. Então vamos lá? Começando aqui. O que é arranjo? É análise combinatória tratando de arranjo simples. Arranjo são agrupamentos que diferem um do outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Então, o que é um arranjo, né? Vamos explicar aqui com mais detalhe o que é arranjo, o que é essa ordem, o que é essa natureza. Imagine a seguinte situação. Numa sala de aula, você quer escolher um representante e um vice-representante de turma. Então, se eu escolher João e Maria nesta ordem, eu estou escolhendo primeiro o representante e depois o vice-representante. Se eu agora escolher na ordem contrária, Maria e João. Maria foi escolhida primeiro, então ela será a representante, e João foi escolhido depois, será o vice-representante. Repare que a ordem da escolha está interferindo no resultado final. Quando a ordem é levada em consideração, quando a ordem interfere no resultado final, a gente diz que esse tipo de escolha, esse tipo de agrupamento é um arranjo. Se a ordem não interferir, se eu escolher aleatoriamente, olha, sem ordem nenhuma, sem nenhum critério, escolha duas pessoas, eu escolho João e Maria. Depois eu vou e escolho outras duas pessoas, Maria e João. Eu escolhi as mesmas pessoas e nenhuma mudou a função delas. Então, isso aí vai ser visto mais à frente, é a combinação. Quando a ordem não interfere no resultado final, é uma combinação. Quando a ordem é levada em consideração, quando tem cargos pré-determinados, a gente tem um problema de arranjo. Então, como os cargos foram pré-determinados ali, naquela ordem, então, problema de arranjo. Certo? E como é que a gente calcula o arranjo aí? Tem algumas técnicas, uma delas é usar esta formulazinha aqui, que a gente vai explicar o que são esses N's e esses P's aí. N é a quantidade de elemento que você tem disponível para escolher. E P é a quantidade de elementos que você deve escolher. Na nossa situação de uma sala de aula, imagine que essa turma tenha 45 alunos. Então, N, que é a quantidade de elementos disponíveis para a escolha, é o 45. E o P é a quantidade de pessoas que você tem que escolher. Eu tenho que escolher duas, que é o representante e o vice, então será o Pzinho ali. Então, 45, quantidade de pessoas para escolher, e P, a quantidade de pessoas que devem ser escolhidas. Então, isso aí a gente chama de arranjo de NPAP. No nosso caso aí do 45 e 2, seria 45, 2 a 2. E aquela exclamaçãozinha ali representa o fatorial, que é uma multiplicação em ordem decrescente a partir do N, né, a partir do número, até chegar no 1. Então, vamos para a prática agora. Vamos entender isso na prática. Olha só esse exemplo aí. Um grupo de amigos vai ao cinema e, ao entrar na sala de exibição do filme, encontra uma fileira com 5 poltronas consecutivas desocupadas. Como gostariam de ficar juntos e não havendo nenhuma outra fileira com o maior número de poltronas consecutivas vazias, resolveram sortear quais deles ficariam juntos naquela fileira de 5 poltronas desocupadas. De quantas maneiras distintas é possível fazer a acomodação de 5 destes amigos nesta fileira?
Olha, o grupo de amigos está em 8. São 8 amigos. Tá aqui, ó, 8 colegas. E 5 cadeiras disponíveis. Então, você tem 8 amigos e 5 poltronas. 1, 2, 3, aí 4, 5 poltronas. Repara o seguinte, antes de explicar ali o que vocês estão vendo já na tela aí, desses números, a resposta, mas eu vou explicar com mais detalhe. Eu tenho 8 amigos, 5 cadeiras. Aí a primeira pessoa chega, tem a primeira cadeira, ela pode ser ocupada por uma das 8 pessoas. Então, existem 8 possibilidades para a primeira pessoa aqui. A segunda poltrona, né, já não tem mais 8 pessoas brigando para sentar nelas. Restam quantas agora? 7. A terceira poltrona já não tem mais 7 pessoas brigando para sentar nela. Restam quantas? 6, porque uma já está sentada. E agora restam quantas pessoas para ocupar a quarta cadeira? 5. E por fim, 4. E como é que eu vou descobrir o total de maneiras que eu posso ocupar essas cadeiras? Multiplicando esses valores. Eu faço a multiplicação dessas possibilidades. Então, eu multiplico 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 6.720. Usando a formulazinha do arranjo, eu tenho 8 amigos e devo selecionar 5. Então, será um arranjo de N 5 a 5. Então, aqui, ó, N é 8 e o P é 5. Então, será um arranjo de 8, 5 a 5, que é o que está aqui, ó, colocado em azul logo no início aqui. N é 8 e P é 5. Então, você vem e coloca na fórmula do arranjo. N 5 a 5, 8, 5 a 5. O N fica aqui em cima, 8 fatorial. Aí N menos P fatorial, 8 menos 5 fatorial, que dá 3. Desmancha o 8 fatorial até chegar no 3 e deixa o 3. Então, corta 3 fatorial com 3 fatorial. E o que resta é a multiplicação que a gente acabou de colocar ali de forma mais simples, que dá 6.720 possibilidades. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 até 9? Ó, você quer formar um número que tenha 2 algarismos. Está aqui os 2 algarismos. E os elementos disponíveis são de 1 a 9. De 1 a 9 você tem 9 elementos. Né? Então, de 1 até 9 são 9 elementos. Vamos pensar que esses elementos são pessoas. E essas pessoas estão querendo ocupar um lugar aqui na fila. De quantas maneiras eu posso organizar essa fila? Preste atenção na seguinte ideia. 9 pessoas, tem ali a primeira posição. Quantas pessoas estão querendo ocupar a primeira posição? 9. Você vai ter 9 pessoas brigando pela primeira posição. Depois disso aí, uma pessoa já vai estar posicionada. Vão restar quantas pessoas brigando pela nona posição? Ou pela segunda posição? 8. E agora é só multiplicar essas possibilidades. 9 vezes 8, 72. Então, eu tenho 72 números de 2 algarismos, todos distintos. Ó, 2 algarismos. Esse número aqui, por exemplo, 21, é um número de 2 algarismos distintos. Este número aqui, 22, é um número de 2 algarismos, mas não são distintos, porque você está repetindo o mesmo algarismo. Então, 2 algarismos e distinto significa que você não pode repetir. Então, você tem 9 elementos na primeira situação. Como não pode repetir, um é descartado, ficando 8 para o segundo elemento. E para descobrir o total de algarismos que você consegue formar, basta multiplicar esse total de possibilidades, que dá 72 elementos. Continuando, tá aí, que é usando a formulazinha do arranjo, você tem 9 elementos disponíveis, então o N é 9, e só deve escolher 2. Então será um arranjo de 9, 2 a 2. E aí você coloca na formulazinha do arranjo, fica 9 fatorial, dividido por 9 menos 2 fatorial. Desenvolve aí, fica 9 fatorial,
7, aí 9 menos 2 dá 7. Desmancha o 9 até chegar no 7 fatorial. Por quê? Do 7 para baixo vai ser tudo igual, você corta aqui, ó, 7 fatorial com 7 fatorial. Ficou 9 vezes 8, 72. Então, você pode usar a fórmula ou não usar o caminho mais curto. Certo? Então, vamos para o próximo exemplo. Ele diz assim. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. São 2 cargos. Lembra dos cargos pré-determinados que a gente usou aqui na escolha do representante, vice-representante de turma? É a mesma situação. Essa empresa, ela tem uma quantidade de funcionários ali. 15 funcionários se candidataram. Então, vai ficar da seguinte forma. É um arranjo de 15, 2 a 2. São 15 pessoas disponíveis e apenas 2 devem ser escolhidas. Então, o N é 15 e o P é 2. Substituindo na fórmula do arranjo, fica 15 fatorial dividido por N menos P fatorial, ou seja, 15 menos 2 fatorial. E já dá aqui 13 fatorial. Eu desmancho o 15 até chegar no 13. E daí eu corto 13 fatorial com 13 fatorial e multiplico 14 vezes 15, que dá 210 possibilidades. Outra maneira é você fazer a escolha desse jeito aqui. Pense que na primeira situação, né, são 2 vagas para diretor e vice-diretor. A primeira aqui e a segunda. A primeira pessoa, você tem, ou melhor, a primeira vaga, você tem 15 pessoas disputando. Quando o vice-diretor quando o diretor for escolhido, vão restar apenas 14 vagas para a escolha da segunda colocação. E multiplica essas possibilidades. 14 vezes 15 vai dar o mesmo 210. Então você escolhe se é de cima ou a de baixo para resolver. As 2 maneiras estão corretas e você chegará ao mesmo resultado. Certo? Então, mais um exemplo, que agora envolve aí os baralhos, que diz assim. De um baralho de 52 cartas, 3 cartas serão retiradas sucessivamente e sem reposição. Quantas sequências de cartas é possível obter? Então, ó, você tem 52 cartas, ou seja, o N é 52 e deve escolher apenas 3. Então, você tem N que vai ser o 52 e o P será 3. P igual a 3. Então, você já sabe que é um fatorial 52, faltou o 2 ali. 52 fatorial dividido por 52 menos 3 fatorial. Então, explicando para vocês, está aí 52 menos 3 dá 49 fatorial. E aí você desmancha o 52 até chegar no 49. Corta 49 com 49 e aí. E vai ficar 52 vezes 51 vezes 50. E vai dar 132.600. A outra maneira de resolver é você fazer aqui. Como é tirada sem reposição, você faz aqui primeira carta, segunda carta, terceira carta. Quantas cartas podem ocupar a primeira posição? 52. Se você retirou uma e não repôs, só restarão agora 51. Se você retirou e não repôs, só vão restar 50. Multiplica essas quantidades e dá 132.600 possibilidades de retirar 3 cartas de um baralho sem reposição. Então você vai formar 132.600 sequências possíveis de cartas. Tem uma questão aqui bem interessante que é para você aí que mora nessas cidades aí. As finalistas do concurso para Miss Pernambuco são a Miss Triunfo, a Miss Caruaru, a Miss Salgueiro, a Miss Petrolina e a Miss Cabo de Santo Agostinho. De quantas formas os juízes
poderão escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar desse concurso. Antes de resolver essa questão, vocês vão fazer o seguinte. Vai aparecer aqui na tela o QR Code para você baixar o fascículo em PDF e o podcast dessa aula, para você complementar aí seus estudos. Esta aula está produzida em PDF e em podcast. Você vai assistir a aula, pegar o material em PDF, fazer o exercício e depois ouvir a explicação do conteúdo também através de um podcast. Baixa e quando você estiver fazendo uma caminhada, indo de casa para a escola, da escola para casa, você escuta aí o podcast explicando o conteúdo e baixa o fascículo para você ver todo o material que foi criado para vocês aí complementar esta aula. Beleza? Então aponta aí a câmera do teu celular para a tela, vai aparecer aí na tela agora, tá aí o QR Code para você baixar. Então aponta aí, tá aqui, aponta a câmerazinha e vai direto para lá, certo? Então vamos resolver aqui a questão agora. Olha só, a Miss Triunfo, tá aí ó, uma foto da cidade de Triunfo, a Miss Caruaru, a Miss Salgueiro, Petrolina e a cidade maravilhosa, Cabo de Santo Agostinho. Então tá aí. Como é que a gente vai fazer isso aí agora? São 5 finalistas. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então você pode usar aquela dica. São 5 pessoas brigando para ser a primeira colocada. Tá aqui. 4 pessoas brigando para ser a segunda colocada. Tá aqui, ó. 5 brigando pela primeira, 4 pela segunda e 3 pelo terceiro. Porque quem ganha em primeiro lugar não vai disputar nem o segundo nem o terceiro. Então já descarta-se uma pessoa. E agora é só multiplicar essas possibilidades. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então você tem 60 maneiras de formar o pódio dessa disputa, com o primeiro, segundo e terceiro colocado. Essa foto que vocês estão vendo aí é da Praia de Calhetas, lá no Cabo. Certo? Dê uma passadinha por lá, terra boa. Agora vamos para o próximo exemplo, que diz o seguinte. Para concorrer à eleição a diretor e vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo e o segundo mais votado, o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor da escola? Mesmo esquema do anterior, não muda nada. A ideia é a mesma. Tem 8 pessoas brigando pelo cargo de diretor e só vão restar 7 pessoas brigando pelo cargo de vice-diretor. 8 vezes 7, 56, letra D. Né? Aí, ó. Ou um arranjo de 8, 2 a 2. Claro que dá mais trabalho fazer daquele jeito ali. Então você fica com essa ideia aí de que as pessoas, quando têm cargos pré-determinados, não ocupam duas funções distintas ao mesmo tempo. Então, tá aí simples e fácil, né? Então, vejam só, para vocês concluírem essa questão aqui. São 8 pessoas brigando pela primeira posição. Tá aqui 8 vezes 7 pessoas brigando pela segunda posição. 56. A gente cortaria 6 com 6 fatorial aqui e restaria 8 vezes 7. O P é a quantidade de pessoas que devem ser escolhidas, são 2. E o 8 é a quantidade de pessoas, que é o N, quantidade de pessoas que estão ali disponíveis para a escolha. Certo? Então, 56, letra D. Próxima questão diz assim. Somando todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3 e 4, o resultado será... Essa questão é trabalhosa. Por quê? Ele quer formar, ele não quer agora a quantidade de números que você consegue formar. Ele quer a soma de todos os números de 3 algarismos distintos que você consegue formar. Então preste atenção nessa questão. Você só pode usar o algarismo 1, o 2, o 3 e o 4. Vai formar todos os números possíveis de 3 algarismos e fazer a soma. Ó, calculando quantos números podemos formar. Primeiro eu vou contar quantos números eu posso formar. Eu posso formar 24 números. Que eu tenho 4 elementos disponíveis, devo escolher 3. Então, são 24 números possíveis. Como temos 4 dígitos, cada um deles
vai aparecer 6 vezes em cada ordem. Ó, 6 vezes, por que 6 vezes em cada ordem? Vai aparecer vai aparecer 6 vezes na ordem das unidades, 6 vezes na ordem das dezenas, 6 vezes na ordem das centenas e 6 vezes na ordem da unidade de milhar. A mesma coisa com o 2. Vai aparecer 6 vezes na unidade, 6 vezes nas dezenas, nas centenas e na unidade de milhar, né? E aí vai ficar o seguinte: 6 vezes na unidade de dezena, aí na unidade de milhar, né? Perdão, na unidade simples. Então, 6 vezes na unidade simples. É 4, mais 3, mais 2, mais 1. Como essa soma vai aparecer 6 vezes, eu multiplico por 6. Nas dezenas, eu vou aparecer 1, mais 2, mais 3, mais 4. Porém, é dezena, eu devo multiplicar por 10. E como eles aparecem 6 vezes, eu tenho que multiplicar por 6. Agora eu vou para as centenas. Esses valores aparecerão como centenas, como 100. Então vai ficar 100, 200, 300, 400. Eu multiplico por 6 porque eles aparecem 6 vezes. E em seguida eu faço toda a soma, que vai dar 6.600. Beleza? Então é um número formado por 3 algarismos. Centena, ou melhor, unidade, dezena e centena. Dá 6.600 a soma dos 24 números possíveis. Então, continuando, vamos para o próximo exemplo, que é assim. Em uma escola está sendo realizado um torneio de futebol de salão, na qual 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? Campeonato Brasileiro de Futebol. São 20 clubes disputando o campeonato em jogos de ida e volta, ou seja, o turno e retorno. Então, você pode contar quantos jogos são realizados no turno, usando a técnica da contagem, do arranjo simples, ou não. Você pode fazer o seguinte: o time A vai jogar com o time B, C, D, E, F, G. Aí, ó, são 20 clubes. Um clube faz 19 jogos, né? Primeiro clube você contou 19 jogos. O time A jogou com os outros 19. Então, 19 jogos. O time B também vai fazer 19 jogos. Só que cuidado, quando você faz isso, você já está contando com um jogo que ele fez com o time A. O time A jogando com o time B, você já contou. Então, você terá aqui, por exemplo, o A fará 19 jogos. O time B, você vai conseguir formar quantos jogos? Lembrando que o time B já jogou com o time A, você já contou. Então, você vai ter 18 jogos. O time C, ó, aí você já contou ele jogando com o A e com o B. Então, vai ter 17 jogos. E assim você vai fazendo e depois faz a soma de todos os jogos possíveis, né? Nesse caso aqui, a gente pode usar a técnica do arranjo, que você vai escolher aí 2 times entre 10 para fazer um jogo. E de quantas formas você pode escolher esses 2 times dentro de um grupo com 10 clubes? Lembrando que é turno e retorno. Se é turno e retorno, então é um problema de arranjo, porque a ordem interfere. Uma coisa é você, por exemplo, Santa Cruz e um determinado time. Agora é o contrário, o determinado time e o Santa Cruz. A ordem de chamada interfere. Um quer dizer que é na casa do Santa Cruz e o outro quer dizer que é na casa do adversário, né? Então, a ordem da chamada interfere no resultado final e, portanto, um problema de arranjo. Nesse caso aí, serão 90 possibilidades, certo? Então, concluímos aqui uma série de resolução de exercício sobre arranjo. Lembrando para vocês que arranjos são agrupamentos onde a ordem interfere no resultado final. Quando a ordem não é levada em consideração, esse problema será de combinação e vocês verão em aulas posteriores. Beleza? Então fica a dica aí. Não esquece de baixar o podcast, o fascículo e de fazer a revisão necessária depois dessa aula. Beleza? Então eu me despeço por aqui e até a próxima.